Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Senhores e senhoras, que saudade de todos vocês. Já que estou aí, há uma semana do carnaval sem postar nenhum vídeo, então em homenagem a todos os senhores e senhoras, amados amigos e amigas. Quinta-feira, senhores, se você está me vendo de dia, um excelente dia e abençoado para você. E se você está me vendo de noite, chega pertinho de mim, que minha mãezinha Iemanjá traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Então, meus queridos amigos, quinta-feira, vibração de Pai Oxóssi, Pai Logunedé, Pai Ossan, todos os caboclos de pena e boiadeiros. Segundo a minha cultura, não sei a sua, mas de tudo que eu sei, senhores e senhores, é o seguinte: que ontem, quarta-feira de cinzas, começamos um período crítico na Terra, tá? É um período chamado Quaresma. Em muitas culturas religiosas, em muitas religiões, o período que antecede a Páscoa, os 40 dias antes da Páscoa, no qual, graças ao nosso bom Deus e aos nossos ancestrais, nós de culto afro-brasileiro não precisamos mais fechar as nossas portas, e sim abrir as portas para que você possa cada vez mais se equilibrar, se proteger espiritualmente e cultuar o sagrado, o divino, de acordo com o juramento que você fez antes de reencarnar no Orum, nas florestas, nas colônias e no reino dos céus. Antigamente, senhores e senhoras, quando éramos perseguidos por uma outra religião, que eu não vou falar o nome, né? Quando fomos escravizados, trazidos forçosamente da mãe África para cá, príncipes, princesas, reis e rainhas, precisávamos ter o quê? O assentamento, o ibá do orixá, é isso? Da força da natureza, da virtude do Criador, chamado orixá, o sagrado seu ori, chamado orixá. Os nossos antepassados colocavam lá, o botá, a pedra, o assentamento do orixá, e colocavam à frente, ou em cima, ou dos lados, para proteger, para que ninguém pudesse ver, pedra, tronco, árvore, folha, e ali à frente colocavam o que, senhores e senhoras? A imagem do santo, que era sincretizado, era visto pelos nossos antepassados, dos sábios ancestrais. Exemplo que eu vou lhes dar, segundo o Sudeste, tá, senhores e senhoras? O assentamento lá, o ferro, Ogum, o senhor do aço, o senhor do metal, tampava aquilo e colocava à frente daquilo ali a imagem de São Jorge, aquele que viveu uma vida santificada, cada vez mais próximo de todo o arquétipo positivo de ser filho de Ogum. Então, senhores e senhoras, assim é a historinha do sincretismo religioso que muitas religiões afro-brasileiras ainda cultuam, tá? Segundo a minha cultura, Ogum é Ogum, o orixá. São Jorge é São Jorge. E se você tem fé em São Jorge guerreiro, eu trago os meus respeitos a você. E se você tem fé em Ogum, eu trago os meus respeitos a você. E se você tem fé em Ogum e em São Jorge, eu trago o meu amor para você. Porque, senhores e senhoras, São Jorge é apenas ali, um exemplo ancestral de alguém que viveu uma vida santa, mais próximo possível de ser o positivo de ser filho de Ogum. No caso nosso, no Sudeste. No Nordeste, o sincretismo do orixá Ogum é o outro, tá? Então o sincretismo, senhores e senhoras, é uma proteção dos nossos antepassados, que tinham uma sabedoria imensa, não é isso, senhores e senhoras? Então é o seguinte, começamos a Quaresma, tá? Período este no qual, antes da Quaresma, temos o quê? O Carnaval, a festa da carne, esta festa lindíssima, espiritual e cultural, senhores e senhoras, e que muitos e muitos seres humanos horríveis comungam com o quê? Com a violência, com
atrocidades, derramamento de sangue. E o que acontece quando você abre, quando você lança uma energia dessa na Terra? Ela fica ali, condensada e se abre um portal negativo. Onde eu tive uma chacina, eu já tenho ali um portal aberto, tá? De violência, de sangue, derramamento de sangue inocente. Então nessa hora aí, senhores e senhoras, há alguns espíritos de baixa vibração que não têm ainda a evolução espiritual, vão se encontrar com um grandioso alimento energético negativo, que é aquela violência, aquele excesso, aquela truculência que aconteceu ali. Então nessa hora, meus queridos amigos e amigas, quando eu tenho portais abertos, espíritos malignos se alimentando daquela energia negativa, eu tenho o quê? No meio do caminho, você que me assiste do outro lado da telinha e tem mediunidade, que é um comunicador e que muitas das vezes pode ter baixado a sua vibração energética através do quê? Maus pensamentos, vendo programas de violência, se alimentando só do que não presta, se alimentando somente de coisas que drenam a sua energia positiva. Então nessa hora aí você está, como diziam os antigos, os mais velhos, com o corpo aberto. Então se eu sou um espírito que não seguir para a luz, que não evoluir, que não quero ir para a colônia, floresta, reino dos céus, depende da sua visão religiosa, eu tenho que ter alimento, porque eu sou um peixe fora d'água. Então não alimenta, deixa a sua vida fluir com harmonia, paz, amor, altruísmo, bons sentimentos, porque o semelhante atrai o semelhante. Se você não vibrar o negativo não toca em você. E nessa hora aí, senhores e senhoras, você tem que ter isso aqui, no seu caminho: virtudes, conexão. A carta do Babalorixá é a conexão, a positividade, olhar a vida com bons olhos, olhar o positivo mediante ao caos, ao negativo, ser uma vela acesa em meio à escuridão da terra. Olha que coisa linda, senhores e senhoras. Então, para que você não possa ter, numa verdade, essa vibração energética que está acontecendo na quaresma, que é isso aqui, a carta do diabo. Isso aqui não é uma persona, não é um personagem, senhores e senhoras. Isso aqui é o seu pior inimigo. Essa carta simboliza o que você tem de fraqueza, o que você tem de pior dentro de você, tá? Não é o demônio cristão, católico, feito pela cultura. Antes do século XI, para quem não sabe, a imagem retratada de Lúcifer, do demônio, falei isso ontem com meus filhos de santo, que me perguntaram sobre desfile de escola de samba. Era a imagem de um homem. E aí, senhores e senhoras, a Igreja Católica, historicamente, foi pegando pedaços, né? O tridente de Poseidon, o tridente de Exu, o tridente que simboliza coisa boa, tá? Para quem não sabe. E colocou lá o chifre, que antigamente simbolizava sabedoria, rei, tá? E colocou essa imagem aí do demônio, que não existe. Beleza? Essa imagem não existe. Então, senhores e senhores, eu quero chegar. Se afina com energia positiva, para que nada nem ninguém, nenhum inimigo físico te ataque espiritualmente, e nenhum inimigo espiritual chegue até você. E também se protege, se cuida na sua religião, para que você possa passar a quaresma abençoada. Esse é meu recado de hoje da espiritualidade para você que me assiste. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Respira, fica calmo e pensa antes de magoar as pessoas que você ama, e pensa antes de fazer cagada com a sua vida por indução de maus espíritos e de espíritos trevosos e de baixa vibração. Fiquem com Deus, senhores e senhoras. Até amanhã.